Eu via um menino e aquele menino me trazia uma sensação horrível. E na hora que ele virava e olhava pra mim, ele falava assim: você me achou, né? Aquele semblante de criança bonito, inocente, mudava e se formava o símbolo, né, da besta na testa dele, e o rosto dele se tornava com um rosto de um animal. Meus irmãos, eu acabei de assistir um vídeo aqui em que uma moça, uma serva de Deus, ela afirma que o anticristo já está na Terra. Isso mesmo que você ouviu, ele já nasceu, ele já tem uma certa idade e em breve ele vai se revelar ao mundo. Irmãos, eu sei que muita gente tem falado sobre o fim dos tempos, mas é muito importante a gente agir com cautela, a gente se basear sempre na Bíblia, tá bom? Porque um sonho, ele pode ser só um sonho. Um sonho não é doutrina, você deve sempre se basear na palavra de Deus, na Bíblia, tá bom? Mas ao mesmo tempo nós sabemos que Deus pode falar sim através dos sonhos, inclusive o sonho pode mudar a sua maneira de pensar. Deus pode falar em sonhos para te alertar sobre algo, para que você não caia naquele erro, para que você se prepare espiritualmente. Eu me lembro que eu fiz um vídeo aqui no meu canal e eu já vou mostrar o vídeo do anticristo, tá bom? Mas eu quero contar um pouquinho aqui como os sonhos podem influenciar a nossa vida. Eu já gravei alguns vídeos, né, falando sobre o pré-tribulacionismo. É quando a gente acredita que seremos arrebatados antes da grande tribulação, que é o momento onde o anticristo ele vai governar sobre a terra. Como se Deus fosse nos poupar dessa ira, desse momento terrível. E só que então eu tive 2 sonhos praticamente seguidos, onde eu estava realmente no meio da grande tribulação. E eu me lembro como se fosse hoje, foi muito real, eu até mostrei aqui no canal do YouTube. E nesses sonhos caíam muitos meteoros, era uma coisa terrível e as pessoas desesperadas, mas eu me lembro de um detalhe apenas que fez toda a diferença. Eu e a minha família, estava eu, os meus filhos, a minha esposa, nós sentimos uma paz que não dá para explicar. Ao mesmo tempo que a gente fugia, era uma paz, irmãos, tão forte, tão poderosa que estava com a gente, em que nós tínhamos a certeza de que Deus estava nos guardando. E então eu tive esses 2 sonhos e eu confesso que eu fui para a Bíblia. Eu comecei também a estudar sobre quem acredita que seremos arrebatados, mas no final da grande tribulação. Não no meio, nem no começo, mas no final. E confesso que encontrei muita base bíblica também. Enfim, existem 3 visões a respeito disso, né? Quem acredita que vai ser antes, o arrebatamento, no meio e depois, quando Jesus voltar. Enfim, de acordo com essa crença de que nós vamos passar pela grande tribulação, uma coisa é unânime, todo mundo acredita que essa ira não vai cair sobre os filhos de Deus, aqueles que realmente estão com Jesus. Por quê? A ira será para os ímpios, entendeu? Então são os 7 selos, as 7 taças e as 7 trombetas, e vai destruir os ímpios. É um castigo, é um juízo. Assim como aconteceu no tempo de Moisés, em que Deus guardou os hebreus lá em Gósen, que era a região que Faraó tinha entregado para José, tinha dado para ele como forma de agradecimento, e Deus guardou o povo ali, naquela região. Inclusive, eu tenho alguns amigos que acreditam que Deus vai guardar algumas regiões da terra, onde será um refúgio para os cristãos durante o período da grande tribulação. Mas uma coisa precisa ficar bem clara. Os cristãos que estiverem aqui, eles serão poupados da ira, do juízo de Deus sobre os ímpios, mas não serão poupados da ira do anticristo, entendeu? Então vai haver perseguição. É claro que lá em Apocalipse 7 fala de uma multidão de gente que morreu durante a grande tribulação, mas não necessariamente eles foram, entendeu? Isso aqui? Não necessariamente perderam a cabeça. Eles morreram por outras causas, a Bíblia não dá detalhes, se eram cristãos, se eram judeus, se eram aqueles que foram deixados para trás, né? Cristãos que não estavam firmes e acabaram ficando na grande tribulação. Isso para quem acredita no pré-tribulacionismo, certo? Mas a verdade é o seguinte, Deus vai nos poupar dessa ira, assim como Deus poupou Noé, em que ele foi poupado ali dentro da arca e a ira veio sobre os ímpios, certo? Da mesma forma que Deus poupou Ló, que era justo, ele e a sua família. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, um sonho ele pode impactar sim a nossa visão sobre as coisas. E isso deve nos levar para a Bíblia, entendeu? Então a base é sempre a palavra de Deus. Por que eu estou te falando tudo isso antes de te mostrar esse vídeo do anticristo? Porque essa moça, por exemplo, ela fala sobre o pré-tribulacionismo, sobre algo que vem antes da tribulação.
e provavelmente é algo que ela acredita. Então, nos sonhos podem ter percepções da nossa mente, algo que a gente acredita, elementos simbólicos que nós estamos acostumados. Se a gente ficar pesquisando muito sobre uma coisa, podemos sonhar com isso, certo? Mas eu quero que você entenda a essência desse vídeo aqui, ó. Vou colocar já, mas, por exemplo, a Bíblia diz que o espírito do anticristo ele já está aqui na Terra, ele já está operando. Então, quando a Bíblia fala sobre isso, lá em 1 João, capítulo 4, versículo 3, ela está querendo dizer que tudo que é contra Deus, contra Jesus, contra a verdade, já é a influência desse espírito do anticristo aqui na Terra. Então, de certa forma, podemos afirmar sim, que o anticristo já está aqui presente, o espírito dele no nosso meio, certo? Toda essa inversão de valores que a gente vê não só no Brasil, mas no mundo todo, essa questão de ideologia de gênero, tudo que é contrário à Bíblia. Então, com certeza, o inimigo está por trás. Então, nós vamos assistir o vídeo aqui agora, e uma coisa você precisa saber, que isso é fato. O anticristo ele vai ser revelado na hora certa, de acordo com 2 Tessalonicenses, capítulo 2. E isso não quer dizer que a Bíblia deixa claro como vai ser a infância dele, a sua adolescência, mas, como eu disse para você, o princípio desse sonho aqui, irmãos, é muito real, é bíblico. Nós precisamos estar atentos e preparados, amém? Então vou colocar o vídeo aqui para você. Esse vídeo foi gravado no Crente Podcast e quem está falando aqui é a pastora Lorena Sabino. Irmãos, é muito forte esse sonho aqui, preste atenção. Vamos lá, pastora, você teve uma visão muito forte sobre o anticristo que você compartilhou comigo, né? E até na nossa Masterclass. Você pode contar sobre essa experiência aqui? Porque eu vejo, pastora, que Deus, isso é uma das visões, né? Você já teve várias e coisas as quais o Senhor não permite ainda divulgar. Mas o que o Senhor te permite, você poderia trazer esse alerta aqui para a nossa nação, para as pessoas de outros países, o que Deus te mostrou em sonho? Porque eu confesso, gente, que eu fiquei impactada, né? A forma que Deus mostrou para ela, como que vai se dar esse acontecimento. Exatamente. Foi uma das revelações, uma das mais fortes a quais eu tive. A qual, quando eu voltei, eu tava com meu corpo todo trêmulo, né? Fiquei também de cama, né? Fiquei literalmente prostrada depois que eu voltei dessa revelação que o Senhor me deu. A qual o Senhor, ele mostrou pra mim, literalmente, que o anticristo, ele já está na Terra. Ele já está na Terra. E o Senhor me mostrou quais eram os estágios que já tinha acontecido na vida dele e o que estava por vir. O que iria acontecer. Meu Deus. E essa revelação foi assim, eu vou dar uma resumida porque ela é bem grande, né? E eu estava descendo, né, ali numa rua, em um local onde o Senhor, ele tem uma particularidade comigo de eu saber quais são as revelações que vêm deles e o que está se confirmando e o que está por vir, né? E aí ele me deu duas direções, me mostrou duas árvores, aonde era uma árvore de goiaba, um pé de goiaba, né, uma goiabeira, que já estava com as goiabas ali boas, né, para colher, para comer. E ali eu colhia uma daquelas goiabas para que eu pudesse consumir. E do lado desse pé de goiaba havia um pé de pêssego. E esse pêssego, quando passa a florada, sabe quando o pêssego dá aqueles pêssegos pequenininhos, eles estão começando a se formar? Esse outro pé estava assim, todo cheio de pêssegos pequenos, tinham acabado de florar e estavam se formando. Naquele momento o Espírito Santo me trouxe, né, a revelação disse para mim. A goiaba seria o quê? Algo que já tinha acontecido, que já estava acontecendo, que já estávamos vivenciando. E o pêssego era algo que já estava se cumprindo, estava ali literalmente para se concluir. Para as pessoas entenderem, pastor, então, essa direção que Deus te deu todas as vezes que você sonha comendo, você já tinha falado isso para mim, é algo que está acontecendo ou que vai acontecer. Que é uma certeza. Você comeu isso. No sonho, é batata. Exatamente. Pode falar. Comi, pastor. Eu sinto o gosto, eu sinto tudo. Eu fico como a gente estivesse aqui, né? Conversando, eu sinto tudo. É muito real. É muito real. E esse em si não foi diferente, foi muito real. E ali o Senhor já me trouxe, né, essa convicção, essa certeza de que era algo que era 2 períodos de tempo. Um que já estava acontecendo, que estava, né, literalmente já estava se cumprindo, e outro que iria acontecer. E a partir dali, o Senhor me levou. Eu fui levada em um local, na frente de uma casa, onde eu estava na frente daquela casa, e eu via uma criança. Eu via um menino
de cabelo assim, tigelinha, cortado tigelinha. Ele era muito bem cuidado. A casa era uma casa de alto padrão. Tinha babás ali cuidando dele, não só uma babá. Tinha também uma mulher que eu sabia, eu discernia que era a mãe dele que estava ali. E aquele menino todo o tempo muito cuidado. E aquele menino me trazia uma sensação horrível. Eu sentia é algo que estremecia por dentro. Mas ele não tinha aparência nenhuma ruim. Era uma criança normal, bonita. E a hora que eu ficava olhando, eu sentia aquilo. Esse menino, ele sabia que eu estava olhando pra ele. Ele se virava e olhava pra mim. E na hora que ele virava e olhava pra mim, ele falava assim, você me achou, né? E ali, o rosto dele mudava. Aquele semblante de criança bonito, inocente, mudava. E se formava o símbolo, né, da besta na testa dele. E o rosto dele se tornava com um rosto de um animal. Tomava outro formato. E naquele momento ali eu me apavorava. E eu tinha o discernimento que aquele menino, ele era o anticristo. E naquele momento que aquilo acontecia outras, né, confirmações ali, que era algo que, né, tem outros meios que o Senhor fala comigo do que é que tá para acontecer, o que tá acontecendo, é o destino. Naquele momento o Senhor me deu uma direção, que eu via um ônibus passando, que era o destino, que estava acontecendo já, e era o destino da humanidade. E naquele momento eu corria, porque eu queria encontrar abrigo, eu não queria, né, continuar vendo aquilo, eu não queria mesmo, eu queria sair dali. E Deus, ele tem uma coisa comigo, porque eu sei que eu estou sonhando, eu sei que eu estou dormindo, eu sei que eu estou na dimensão do sonho, e na maioria das vezes eu consigo até guerrear contra as trevas, e às vezes eu consigo voltar. Eu falo, Deus, eu quero voltar, eu não quero continuar. E nesse dia eu queria voltar, mas eu não conseguia. Era algo que eu precisava ver. E eu corri pra tentar buscar um abrigo. Eu não queria continuar vendo. E na hora que eu entrava dentro de uma casa, eu abria aquele portão e entrava e me virava pra fechar. A hora que eu me virava pra fechar, aquele menino pegava na minha mão, mas ele já não estava mais na idade que até então. A hora que eu vi ele tava em torno de uns 4, 5 anos. Ele era pequenininho. A hora que eu virava e ele tava de frente comigo, ele já tava em torno de uns 10 a 11 anos. E ele já tava maior. E ele segurava na minha mão. E ele ria pra mim. E ele confessava que literalmente era ele, né, que era o anticristo. E ali o Senhor, naquele momento, eu tirava a minha mão, repreendia, declarava o nome de Jesus, e ali o Senhor me levava em espírito para ver os tempos, o que estava acontecendo. Que ele era uma criança, já tinha passado, né, já tinha passado esse período de criança, já tinha passado esse período, né, de estar ali entre 10, 11 anos, já tinha passado pela adolescência, eu vi a adolescência dele. Eu via como um filme na minha frente. Ele estudando num colégio particular, né? Muito assim, bem guardado por pessoas, né? Eu via assim, todo o tempo ele muito cuidado. Ele era muito cuidado o tempo todo. E eu começava a ver um filme. Passava literalmente um filme na minha mente, assim, do que foi acontecendo nos estágios da vida dele. E sempre ele muito, muito, muito frio, ruim. Eu sentia... Era como se ele não tivesse literalmente alma. Era demoníaco. Até que o Senhor me permitiu ver tudo isso e eu cheguei em um outro lugar. O Senhor me levou em espírito em um outro lugar, na revelação, aonde eu me encontrava. Olha que eu olhei, observei o cenário, o lugar onde eu estava. Eu assemelho como uma escola, porque eu nunca entrei num quartel, eu não sei como que é, mas era um lugar totalmente fechado, porque as escolas, elas são todas fechadas, muradas, né, e ali tem aquele pátio no meio, tem as salas de aula, né, e Sim. o pátio no meio. Então por isso que eu assemelho com isso, porque eu não conheço, nunca entrei num quartel, não sei como é. Mas eu me encontrava num lugar desse, onde tinha muitas grades, era uma fortaleza, literalmente. E ali tinha vários soldados do exército, vários soldados do exército. E esse homem, ele estava de pé. E ele, muito bem vestido, ele tinha muita autoridade. Muita, muita, muita autoridade. E aqueles homens, eles tinham tanto medo daquele homem que tudo que eles tinham receio até de chegar perto dele. E tudo que eles falavam pensando com medo daquele homem, de tanto medo que eles tinham, de tanto, né, pavor, era pavor que eles tinham com aquele homem. E em todo o tempo, aqueles homens ficavam ali observando e eles ficavam com receio, com medo. E aquele homem, ele se retirava, que era o anticristo em si. E ele sempre, naquele momento, vale frisar, que me vinha no meu espírito, o próprio Espírito Santo me falava, vinha um discernimento que ele tinha o controle de tudo. Que ele tinha o controle de tudo. Que ele estava tentando também se assemelhar a Deus na onisciência, na onipresença, sabe? Ele queria literalmente ser um Cristo na Terra. E também eu tinha o discernimento, quando eu olhava ele, eu sabia que ele estava ali com a idade de 33 anos. Na hora o Espírito Santo falava isso pra mim. Que ele ia imitar Jesus em tudo, em tudo. E ali, essa forma dele ter, nessa
onisciência, onipresença seria através também da rede de internet, né? Eu tinha esse discernimento na dimensão dos sonhos. E ali, ele estava ali todo o tempo com aquela postura de muita arrogância. Eu tremia enquanto isso tudo acontecia. Na dimensão dos sonhos eu tremia de ver ele. E ali ele se retirava. De um período ele se retirava da onde ele estava. E ele ia para algum local. E nesse momento que ele se retirava, algum daqueles guardas que estavam ali, que tinham vários, né, ali com armas na mão, falava assim, um deles falava assim: esse homem é o próprio demônio. Eu falei pra vocês, esse homem é o próprio demônio. E eu sabia, no meu espírito, eu tinha certeza que ele estava ali, não foi porque ele tomou posse, não, foi porque o povo o elegeu. O povo colocou ele nessa posição. E aqueles soldados que estavam ali sabiam que eles tinham escolhido ele. E aquele homem, quando ele falava isso, um desses soldados que falava assim, esse homem é o anticristo, e ele falava chorando, e ele falava com muito medo, ele é o próprio mal encarnado. Na hora, no meu espírito, Deus me falava que aquele homem, ele era conhecedor da palavra, mas ele não obedeceu e ele ficou. A igreja tinha sido arrebatada e ele tinha ficado, e ele estava ali servindo, né? Porque ele não tinha outra opção. Ele não tinha outra opção. E ali naquele momento, quando isso acontecia, eles viam, porque em todo momento ele humilhava aqueles homens, né? Enquanto ele estava ali, humilhava, ele falava muitos palavrões, ele tinha prazer em causar dor nas pessoas, ele tinha esse prazer. E ali se reunia alguns soldados e falava assim, foi a gente que colocou ele, então a gente tem autoridade para tirar, vamos rebelar. Eles queriam trazer literalmente se rebelar contra eles, né? Para que ele fosse tirado, né? Destituído. Nesse momento ele volta. E quando ele volta com muito sarcasmo. E ele volta ali fazendo, né, um ato libidinoso. Ele se masturbava, ele tava com as partes genitais de fora. E ele se masturbava andando e rindo. Né, no meio daqueles soldados. No meio dos soldados, ele ria e se masturbava. E na hora que ele chegava na frente ali de um desses soldados a qual estava falando, ele grudava aquele homem, puxava assim e ejaculava na cara, no corpo, assim, daquele homem. Ejaculava e ria. E ele ria muito e falava assim... aproveita, não pode desperdiçar sangue branco, é muito precioso. Ele falava assim, não pode desperdiçar sangue branco, é muito precioso. E ria muito. E ele era muito mal, aqueles outros homens ficavam apavorados com aquilo que via. Eu ficava apavorada com aquilo que eu via, porque era muito, muito alto, assim, o teor de maldade dele. Ele não tinha bondade, era algo assim, que era como se ele fosse uma pedra, um gelo, né? E ali, naquele momento, ele fazia isso, os outros ficavam todos horrorizados, e ali ele ria, e ele pegava e saía limpando a mão. Ele primeiro limpava a mão naquele soldado, e ele ia para lavar a mão, saía novamente para lavar a mão. E a hora que ele saía, aí que esses soldados, eles tinham muito medo, muito temor, mas eles estavam revoltados. Eles começaram a olhar para o outro, a gente não pode permitir e tal. E na hora que eles começaram a falar isso, ele também se apresentou novamente, ele apareceu. Só que na hora que ele voltou, que ele se apresentou, ele já não estava mais da mesma forma que ele estava. Ele se apresentou flutuando no telhado, em cima ali da onde que tinha, né, aquele local, aquela tipo uma fortaleza. Em cima daquele telhado ele voava. Primeiro ele apareceu gatinhando assim no ar assim, em todo assim, fogo. Ele pegava fogo, saía fogo dele assim. O rosto dele já era o rosto de um monstro, totalmente demoníaco. Meu Deus. E ele aparecia ali em cima daquele telhado e começava a rir, falava assim que pra ele foi dado poder. E eles não podiam fazer nada contra ele, porque ele era a autoridade. E que estava nas mãos dele o domínio. E foi essa foi uma das revelações a quais eu tive, né? Com o anticristo. Quando eu voltei, eu fiquei muito, 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 muito mal. Viram aí, irmãos? Olha, eu confesso para vocês que foi um sonho muito detalhista. Essa mulher, pastora Lorena Sabino, ela traz muito conhecimento assim, do mundo espiritual. Então não é qualquer um que acredita, mas nós sabemos que o mundo espiritual é muito real, né, irmãos? E assim, foi muito detalhista esse sonho. Inclusive eu me lembrei também de uma outra moça. Ela tem um canal chamado Querida Dani. E ela teve um passado, né, de promíscuo, de muito pecado, e Deus fez uma obra linda na vida dela. E desde 2017 ela conta alguns sonhos que ela teve com o anticristo, que no caso ela acredita, e ela diz mesmo que é o genro de Donald Trump, que é o Jared Kushner.
e ele tem muita influência no meio árabe, entre os judeus. E resumindo, você precisa tirar as suas interpretações. Como eu disse para você, pegue tudo, retenha o que é bom, volte-se para a palavra de Deus, ok? Mas não descarte, porque, irmãos, um sonho desse é muito real. E como eu disse para vocês, um sonho que eu tive 2 vezes me impactou muito, em que eu estava, né, nesse período de grande tribulação. Mas ao mesmo tempo nós sabemos que existem esses três pontos de vista, né? Como eu disse para você, o pré, o mid e o pós-tribulacionismo, que é depois do governo do anticristo. Então, deixa aqui nos seus comentários qual é a sua opinião, o que você achou desse depoimento aqui, que eu achei muito forte. E inclusive ela falou que ele queria imitar Jesus em tudo. E a gente percebe isso claramente, né? Que tudo que é do inimigo ele quer imitar. Hoje já não fazemos mais sacrifícios de animais. E nós sabemos aí que existem várias religiões que sacrificam animais. Então tudo existe uma imitação. E nós percebemos agora com a inteligência artificial que eles estão querendo criar um Deus mesmo. E eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um vídeo aqui agora mostrando 5 sinais de que o anticristo já pode estar vivo. Ele já pode estar aqui na Terra. Irmãos, na minha opinião, esse mundo tem prazo de validade. Não vamos durar, não sei, talvez daqui 10 anos, 20 anos, não dá para saber. Mas uma coisa é fato, nós já estamos prontos. Somos a primeira geração da face da Terra que está totalmente pronta para os últimos acontecimentos do Apocalipse. Então, eu vou deixar o vídeo aqui agora. E você que gostou desse vídeo, clique em joinha e se inscreva no meu canal. Todo dia eu faço a oração da manhã, a oração da noite, para te fortalecer na caminhada com Deus, porque eu acredito que juntos nós somos muito mais fortes. Amém? Deus abençoe. Não deixe de assistir esse vídeo aqui agora. 5 sinais de que o anticristo já pode estar vivo hoje. Deus abençoe.